Qual a parte central do culto? O louvor ou a palavra? O culto cristão é caracterizado por uma estrutura totalmente ordenada e reverente, centrada ao quê? Numa adoração a Deus, conforme a Bíblia, de acordo com a Escritura. O culto bíblico não é um evento centrado no homem, onde as preferências e desejos pessoais de cada um determinam a forma da adoração. O culto bíblico não é um evento para trazer prazer para o homem. Hoje a gente vive em uma época onde o homem se coloca no centro. E com isso ele pensa que tudo existe para o seu próprio prazer, para o seu próprio bem. Por isso que a gente escuta expressões como: o culto hoje não teve a química comigo. O culto hoje, a palavra não foi para mim. Igreja X não faz o meu estilo. A palavra pregada hoje não tocou meu coração. Estou procurando uma igreja onde eu me sinta bem. Hoje as pessoas tratam a igreja como se fosse um teatro, cinema ou show, ou seja, um local onde elas vão para receber entretenimento, para se divertir. Encaram a igreja como uma empresa onde o vendedor é o pastor e a sua presença nos cultos e as ofertas financeiras são um ingresso pago para receber um conteúdo para sua diversão ou para apaziguar seus medos. Desencargo de consciência. Basicamente, eles encaram a igreja como se pagasse ingresso para uma palestra motivacional. E aí, se não recebem aquilo pela qual eles acham que estão pagando e têm o direito de receber, eles pulam para outro lugar, eles vão para outro ministério. Mas a igreja não é nada disso, ela não é um local para dar prazer e diversão. Ela não é um teatro, um cinema. Ela é descrita na Bíblia como o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 27, onde cada membro tem um papel essencial e está unido pela fé e pelo Espírito Santo. A igreja é tanto local quanto universal e se reúne em diversas congregações ao redor do mundo para adorar, ensinar, servir, evangelizar, socorrer. Os membros da Igreja Universal de Cristo se unem para viver o Evangelho de Cristo. Então a igreja não é um local que te presta um serviço, mas é um local onde a gente serve o Senhor. O centro da igreja é Cristo e não você. E isso é totalmente refletido onde? No culto cristão. Ao contrário, o culto bíblico é centrado em Deus, onde cada ato de adoração é realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas nos mínimos detalhes na Escritura, visando glorificar a Deus e edificar os crentes. E agora, antes da gente entrar no louvor ou na palavra, a gente vai descrever os principais componentes de um culto verdadeiramente bíblico e não de um show de palhaço. Tudo isso acompanhado de referências bíblicas e trechos do Diretório de Culto de Westminster, que nos faz um resumo de como deve ser o culto. Os componentes do culto cristão começam com a convocação à adoração. Nós já vamos tratar do que é adoração. O culto reformado geralmente começa com uma convocação à adoração, onde Deus chama o seu povo para adorar a Ele. O Diretório de Culto de Westminster, ele nos afirma, ele ensina: o culto público deve começar com uma chamada adoração, citando a palavra de Deus para incitar o povo à reverência e à atenção. Um exemplo bíblico é encontrado no Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos e prostremo-nos ajoelhados diante do Senhor, que nos criou. Depois vem a oração de adoração e confissão. A oração de adoração e confissão é um momento onde a congregação reconhece a santidade de Deus e confessa os seus pecados. O Diretório de Westminster ensina que deve haver uma oração de confissão de pecados, reconhecimento da misericórdia de Deus em Cristo que nos salvou e petição por perdão e purificação. A confissão de pecados é baseada em passagens como 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Depois vem a leitura da Escritura, a leitura da Palavra de Deus. A leitura da Palavra de Deus é centrada no culto reformado. O diretório de culto, ele destaca para a gente, ele coloca em destaque. A leitura das Escrituras deve ser realizada com reverência e clareza, incluindo tanto o Antigo quanto o Novo Testamento.
Paulo ensinou Timóteo, lá em 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A leitura das Escrituras é o próprio Deus falando com a gente, falando comigo e com você no culto. Depois, nós temos a pregação da palavra, a homília. A pregação expositiva é o principal pilar do culto reformado. É ali, através do sermão que o pastor prega, que o Senhor ensina o seu povo a sua vontade. Dali, do sermão, sem emocionalismo, apelação, o Senhor ensina e explica a sua palavra, o evangelho, através do pastor ou pregador. O diretório de culto ensina. A pregação deve ser expositiva, explicando e aplicando a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, de maneira que seja compreensível e edificante para toda a congregação. Paulo, de novo ele, destacou a importância da pregação, lá em 2 Timóteo 4,2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E aí a gente chega à parte dos cânticos e hinos. Os cânticos e hinos são uma expressão de adoração e doutrina. O diretório de culto nos ensina: os salmos e hinos espirituais devem ser cantados com graça no coração, sendo um meio de ensinar e admoestar uns aos outros. Em Colossenses 3,16 nós temos: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E aí nós temos a oração de intercessão. A oração de intercessão é feita em favor da igreja, dos governantes da igreja, dos doentes e de outras necessidades específicas. O diretório de culto mostra: haverá orações de intercessão por todas as classes de pessoas, pelos governantes e por todas as necessidades da igreja. Paulo encoraja essa prática em 1 Timóteo 2, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E aí, no final, a gente tem o ofertório para ajudar a bancar a igreja onde nós fazemos parte. A coleta de ofertas é um ato de adoração e gratidão a Deus, reconhecendo a sua provisão sobre nós, sobre a igreja. O diretório diz: a coleta das ofertas deve ser feita de maneira ordenada, como parte do culto, para apoiar a obra do ministério e socorrer os necessitados. É sim. 2 Coríntios 9,7 diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Não é para pastor andar de jatinho, não. E aí temos os sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, que fazem parte do culto. Os sacramentos são sinais visíveis da graça invisível de Deus. O diretório de culto de Westminster solenemente mostra para a gente: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor devem ser administrados conforme a instituição de Cristo, com explicação adequada do seu significado e do seu uso. O batismo, conforme Mateus 28,19, é a entrada da pessoa na comunidade da fé. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha a trindade aí. E aí, a conhecida bênção final, quando toda a comunidade é abençoada. O culto geralmente termina com uma bênção, ou bênção apostólica, que serve como envio com a paz de Deus. O diretório ensina pra gente: o culto deve ser concluído com uma bênção, pronunciada em nome do Senhor, invocando a sua graça e paz sobre o povo. Número 6, 24 e 26 é um exemplo clássico. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que é totalmente de acordo com a Bíblia nos seus mínimos detalhes, é cuidadosamente estruturado para honrar a Deus e edificar o seu povo. O culto reformado, conforme o diretório de culto de Westminster, é cuidadosamente estruturado para honrar a Deus e edificar o povo de Deus. Cada componente do culto
é baseado no que? Na Bíblia, na Escritura Sagrada, buscando sempre a centralidade da palavra de Deus e a glorificação do nome do Senhor. Através desse formato, os crentes são nutridos espiritualmente e capacitados a viver uma vida de adoração contínua. E por isso que eu digo para você, aprender teologia é essencial para você compreender a verdadeira adoração e o culto cristão. Ele proporciona conhecimento bíblico e doutrinário, destacando a centralidade da pregação. 2 Timóteo 4, verso 2. E a importância dos sacramentos, evitando assim a superficialidade e o emocionalismo. 2 Timóteo 4, 2 fala, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Com essa base, os crentes evitam práticas que agradam apenas o coração egoísta do homem, mantendo a adoração verdadeira. Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto em si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sem esse conhecimento, há risco de heresias e desvio da fé. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também dos teus filhos. Então, estudar a palavra de Deus a fundo vai fortalecer sua fé e proteger a integridade da adoração. E nesse vídeo, meus queridos, nós aprendemos o que é a estrutura do culto cristão. Esse foi o objetivo desse vídeo, isso eu trouxe para você. Isso eu queria que você entendesse como funciona o culto cristão. Eu coloquei aqui o diretório de culto de Westminster, mas todo ministério sério tem um diretório de culto que é voltado para a Escritura. E isso é o diretório de culto de Westminster. Ele é escravo da Bíblia, como nós devemos ser. Então hoje nós fizemos um estudo do quê? O que são os componentes do culto. E no próximo vídeo nós vamos conversar mais sobre esses aspectos. Nós vamos conversar sobre o que é adoração, do que é a verdadeira adoração, sobre louvor. E aí nós vamos juntos colocar na balança para entender se a palavra é mais importante ou o louvor é mais importante. E por que eu vou apresentar para vocês que na minha ótica e na ótica bíblica, a palavra é muito superior ao culto. Tudo isso você aprende numa matéria que se chama liturgia. É a liturgia que vai colocar para a gente o molde de como nós devemos viver, de como deve ser o culto, como deve ser o nosso dia a dia perante Deus. Então, isso é uma matéria da teologia. Viu a importância de você aprender teologia? Para você poder adorar o Senhor da maneira correta, para você poder cultuar o Senhor da maneira correta, é muito importante que você conheça como é a liturgia que a Bíblia traz para você. E é isso que isso é uma só das 86 matérias da nossa formação completa em teologia. Você, aprendendo teologia com a gente, não vai ter mais nada que te engana quando se trata da palavra de Deus. Ninguém mais vai te enganar, ninguém mais vai te vai te envolver com mentiras mundanas. Vem aprender teologia com a gente. E mais uma coisa. Você que quer fazer o nosso curso e está em dúvida, eu tenho um presente para você. Em vez de você pagar o valor do curso cheio, que é R$ 297, esse é o preço do curso cheio, não é mensalidade, não. O curso todo, ele custa R$ 297. Você que está assistindo esse vídeo, se você usar o link que está na descrição ou o QR Code, você vai pagar só R$ 250. Isso mesmo, apenas R$ 250 no curso todo, tanto do curso como todos os bônus, o curso de grego, o curso de hebraico, curso de crítica textual, curso de capelania, todos esses com certificado, tudo bonitinho, toda a documentação certinha, tá bom? Então é isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Deixa a tua opinião aqui embaixo, lembrando que como cristãos nós devemos ser educados com os nossos irmãos e no próximo vídeo vamos continuar com esse assunto. Deus te abençoe.